Gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre passabilidade, sobre esse termo e sobre o que envolve essa coisa da passabilidade. Eu não sei eu sei de onde que veio essa coisa, né? De onde que originou essa coisa da passabilidade, mas é uma coisa, gente, assim, que realmente não faz o menor sentido. E eu vou desmistificar isso aqui para vocês, tá? Primeiro, eu quero começar dizendo para vocês o que seria, né, o significado da palavra passabilidade, que era uma palavra que nem existia, eu acho, né? Mas passou a existir de tanto ser usada. Passabilidade, gente, seria o fato de você se passar por alguma coisa. Então, isso é muito usado, né? Tipo assim, se a menina trans, ela se passa por uma mulher de verdade, é uma transpassável no caso, né? Porque ela tá se passando na sociedade por uma mulher de verdade. Só que aí, gente, é uma coisa muito vaga. Se a gente pegar esse significado, a gente já vê que é uma coisa muito vaga, porque o que seria de fato se passar por uma mulher? É o fato de você andar na rua e ninguém te fazer de chacota? E ninguém dar risada, e ninguém te perturbar, isso quer se passar? Então quer dizer que se você chegar num ambiente onde tem pessoas educadas, que não vão te olhar de cima a baixo, que não vão te julgar pela tua aparência, que simplesmente vão cagar pra você ali, quer dizer que você tá sendo passável? Ou será que ser passável é você ter mais atratividade? No caso, assim, se os homens se atraem mais por você e querem sair com você e levam você para lugares públicos, ou te apresentou para a família ou algo do tipo, quer dizer que você está se passando por mulher, quer dizer que isso te torna passável? O que de fato torna uma pessoa passável? Sabe que é uma coisa que não existe, gente? É uma coisa que não é palpável. Não tem sentido. Na minha humilde opinião, gente, a passabilidade é uma coisa que não existe, é uma coisa que foi inventada por pessoas não trans e eu não entendo muito bem qual que é o intuito disso. Porque as meninas que são trans de verdade, pessoas trans de verdade, de milênios atrás, que é na época que eu nasci, a gente nunca cobrou passabilidade, a gente nunca cobrou que uma trans se passasse por uma mulher na sociedade, até porque isso é impossível, isso é logicamente impossível. E a gente, no fundo, a gente que é trans mesmo, a gente que é travesti, a gente sabe que ser trans é uma questão de atitude, tá? Só que é uma questão de atitude que dentro dessa atitude você tem que levantar sim a sua aparência, né? A sua persona feminina e você tem que fazer coisas que trans faz e você tem que ser trans. Não é que você tem que parecer uma mulher. Então, antigamente, né, a cobrança das meninas não era pela passabilidade. Era tipo assim, ser trans é questão de atitude. Então, se você é trans, você tem que ter atitude de sustentar. Sustentar a aparência, sustentar o trabalho, sustentar a vivência trans, sabe? Então, era isso que era cobrado da gente. Isso no meu lote de bonecas há anos atrás. Hoje em dia, eu não sei mais como que tá essa questão aí. Mas tudo que as pessoas usam, gente, vem de uma origem, né? Tudo tem uma origem. E eu sei qual que é a origem da passabilidade e eu vou contar pra vocês, tá? E vocês vão entender um pouco melhor de como que mais ou menos surgiu isso. Gente, imagina num cenário, tá? Imagina um cenário aqui onde a gente tá numa avenida, na rua, numa avenida escura, com baixa iluminação, o passa-passa de carro, e de um lado ficam as travestis, e do outro lado ficam as mulheres cis, as mulheres biológicas, as mulheres de verdade.
Isso num ambiente de ponto de prostituição. Porque onde nós sabemos, antigamente, as ruas era o point da prostituição. Até hoje, né, gente? Tem pessoas que trabalham se prostituindo na rua, tudo mais, enfim. Antigamente, gente, isso era o que tinha. Então, basicamente, a gente tinha que se prostituir na rua. Não era meio que uma opção. Era meio que tinha que ser. Era ali que buscava a grana. E sempre teve, gente, dentro desse cenário que eu falei pra vocês, tá? Da rua escura, pouca iluminação, mulher de um lado, trans de outro, ambiente de prostituição, passa-passa de carro, enfim. Dentro desse cenário, gente, tipo assim, sempre tem e sempre vai ter aquelas trans que têm uma aparência um pouco mais suavizada, que tem um comportamento um pouco mais fora da curva, um pouco mais delicado, vamos dizer assim. Porque sempre vão ter meninas trans que têm uma genética mais andrógena. Então elas conseguem mesclar melhor essa coisa do masculino e feminino. Entendeu? Elas conseguem características secundárias femininas muito mais femininas do que outras trans que não são, que não vêm de uma realidade andrógena, né? Então, gente, sempre teve no meio desses pontos, no meio dessas avenidas, sempre tiveram meninas trans que conseguiam transitar por ali. Então, quando o cliente passava no carrinho dele, perguntava: tu é mulher ou trans? Ou então perguntava: tu é mulher? Entendeu? Porque, tipo, ele tá passando ali, tem um lado que é de mulher, um lado que é de trans, e aquela menina meio que ele não identificou a priori, né? Lógico que dentro de todo esse cenário. E aí, gente, lógico que isso sempre foi motivo de brincadeiras e tudo mais, assim, coisa de rua mesmo, só quem viveu sabe. Da menina chegar e, me passei por mulher, me passei por racha, me passei por mapoa. Tudo isso significa mulher, está no nosso dialeto. Entendeu? E também acontecia de, tipo, o cliente parar mesmo, assim, no lugar das trans e ter várias trans, assim, juntas e ele pegar uma e perguntar: tu é mulher? Aí as outras, né, gente, já, eita querida, se passou por garota, sei o que, sei o que. Então essa coisa do se passar. Gente, mas nesse cenário, sabe? Nunca, gente, nunca na nossa cultura trans, travesti, raiz, nunca isso foi, tipo assim, levado pra fora desse cenário. Isso era, gente, uma piada interna, uma brincadeira entre a gente que tava ali no meio. Então, claro, gente, que tipo assim, a gente brincava, né, debochava umas com as outras, entendeu? Então, tipo assim, se você parou o carro pra mim e perguntou se eu era mulher, então claro que eu ia dar close pra aquela menina que tem um rosto cinza, ou pra aquela menina que tá começando agora. Eu me passo por mulher, querida, sei o que e tal. Gente, mas isso ali, naquela realidade ali, a gente não levava isso pra outros lugares, entendeu? E, gente, isso é tão verdade porque logo quando a gente começava a transição antigamente, independente se a trans fosse bonita, fosse perfeita, se tivesse 800 plásticas, se tivesse peito, se tivesse quadril, se fosse toda feita ou não. Qualquer uma das meninas, todas nós, a gente tínhamos a consciência de que a gente só deveria estar na rua à noite. Sim, então era muito comum que um dos maiores ensinamentos era que travesti só saía de casa após as 10. O melhor ainda se fosse depois que a novela acabasse ou então depois do jogo. Porque sempre tem, né, jogo de futebol na TV e acaba tipo quase meia-noite, alguma coisa assim. Pronto, era a hora que era propício da gente estar saindo. Mas o melhor mesmo era que a gente saísse após a meia-noite. Independente, gente, do grau de beleza, entendeu? Dos traços femininos de qualquer trans.
Sempre foi assim. Então a gente sempre teve o nosso lugar. Antigamente, a gente tinha muito essa consciência, entendeu? A gente tinha horário para estar na rua, a gente só saía à noite, a gente sabia os dias da semana que era melhor a gente sair ou não. A gente tinha o momento certo de voltar para casa, então a gente meio que se situava. Eu não tô falando para vocês que isso é o correto. E eu não tô falando para vocês que nós não precisamos de espaço, tá? Eu só tô dizendo como que era que funcionava as coisas antigamente. E o porquê que essa história, gente, da passabilidade, eu sou passável, que não sei o que e tal, 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 isso não existe, entendeu? A gente que veio ali, gente, do mato mesmo, quando tudo era mato, a gente não acredita nessa coisa de passabilidade, a gente nunca pregou isso, a gente nem fala, tipo, sobre isso, porque não tem o menor sentido. E se vocês usarem a lógica, né, gente, vamos agora para uma coisa mais lógica, né? Eu contei uma parte histórica, agora vamos para a lógica. Gente, quem em sã consciência não tá vendo que isso aqui é uma trans? Vocês estão cegos? Vocês não conseguem distinguir o que é um homem, o que é uma mulher e o que é uma terceira coisa? Uma trans, por exemplo? Eu não acredito que vocês não conseguem perceber uma coisa dessa, gente. Gente, isso é impossível. Ai, fulano é passar, você passa por mulher. Ela se passa por mulher aonde? Como que se passa por uma mulher? Não tem sentido. Gente, sinceramente, é uma coisa que não tem sentido, tá? A passabilidade realmente ela não existe. Era um termo interno, era uma piada interna que acabou ficando muito gigante porque a internet amplifica as coisas e tudo mais. Mas o fato de fulana ser passável, de ciclana ser passável, não influencia em nada na vida dela como trans e também não vai influenciar em nada na sua, tá? Então, se você se considera uma trans não passável, uma trans fora dos padrões e tudo mais, não te preocupa porque o que você passa, todas nós passamos, independente de grau de beleza, independente do momento que a gente tá na terapia hormonal, independente do tempo de hormônio, nós vivemos a mesma coisa. E a gente ainda por cima é comida pelos mesmos caras, pelo mesmo tipinho de homem, gente, não tem. A passabilidade, ela é uma coisa assim, ela é só uma palavra que infelizmente saiu de um ambiente mais privado, né, de um ambiente mais nosso, e hoje em dia tomou essa proporção e continua sendo usada da mesma maneira, para meio que xoxar uma a outra, né, para dizer eu sou passável, você não é passável. Vocês podem tirar suas próprias conclusões, né? Tem meninas aqui no YouTube muito lindas, por sinal, que cresceram aqui no YouTube, né? Fizeram uma transição com dinheiro do YouTube e são lindas e eu vejo que vocês acham que elas são passáveis, né? Pega a foto dessas meninas quando elas eram crianças e aí vocês vão ver que elas nem mudaram, gente. Elas têm a mesma fisionomia que tinha quando era criança. O nome disso é androginia. Tem pessoas que geneticamente têm características mais fluidas, que confundem realmente. Isso se chama androginia. Então, gente, obviamente que se homens andrógenos que já têm essa fluidez fisicamente falando, se identificar como trans e decidir começar uma transição de gênero, decidir fazer uso dos hormônios para assumir esse lado mais feminino, essa vivência mais feminina, é claro, gente, que essa pessoa vai ser uma trans com muito mais traços femininos, entendeu? Porque geneticamente ele já era feminino antes mesmo do uso dos hormônios. Então, quando colocar o hormônio ali em cima, o resultado vai ser muito mais satisfatório do que uma pessoa que é totalmente masculina e decide começar a transição.
E é por isso que quanto mais cedo a gente começa, melhor. Porque quanto mais o tempo vai passando, mais a testosterona vai desenvolvendo, né? O ser humano homem, né? Vai dando mais características masculinas. Então, quanto mais tarde você começar a transição, pior é para você conseguir ter mudanças satisfatórias, porque você já assumiu essa imagem masculina, né? Você já passou pela puberdade. Então, para reverter isso é um pouco complicado. Mas se você começar cedinho, nossa, gente, ajuda de um jeito, entendeu? Porque é essa questão que eu tô falando para vocês e eu espero que vocês de fato tenham entendido. Para finalizar o vídeo, eu vou usar o exemplo que eu sempre gosto de usar, que é o meu próprio exemplo. Muitas de vocês acham que eu sou linda, que eu sou passável, que eu sou perfeita. Eu tenho um retorno muito legal quanto à minha imagem. Mas vocês sabiam que eu não era perfeita, que eu não era bonita, que eu não era nada do que eu sou hoje, nada do que as pessoas falam que eu sou hoje, as pessoas falavam antes? Sabe por quê? Porque eu sempre tive essa aparência que eu tenho, né? Com a minha transição, vocês sabem que eu não tenho nenhum procedimento e nenhuma cirurgia plástica, nada disso. Mas o padrão de beleza era outro naquela época. Então eu era muito xingada, gente. Eu sofria bullying realmente por conta da minha aparência. E no meio das meninas mesmo, entendeu? Eu não era das mais bonitas, não. De forma alguma, gente. Então, isso por conta do padrão de beleza, né? Que eu não era uma pessoa padrão, vamos dizer assim. Uma das características, gente, que eu era mais assim xingada pelas meninas, né, que eu era mais perturbada pelas outras bichas, era a questão dos meus lábios serem muito grossos, de eu ter a boca muito carnuda, entendeu? Então, isso era motivo realmente de chacota no meio das outras trans, né? Eu não tinha muito o que fazer, porque o que era que eu ia fazer, gente? Se na minha casa todo mundo é assim, é uma questão genética. Eu nunca mexi em nada, entendeu? E aí, gente, por sorte do destino, porque eu nasci realmente para ser esse fenômeno, que eu nasci realmente para ser essa estrela, o padrão de beleza mudou. Então as pessoas começaram a colocar boca, começaram a colocar bochecha e começaram a se ficar do jeito que eu sou. Então, tipo assim, gente, do nada eu fiquei perfeita à vista do povo. Por quê? Porque hoje em dia, com esses procedimentos estéticos aí que a galera faz, a minha imagem ficou mais próxima do padrão. Então, tem pessoas que não acreditam, gente, que eu sou natural. Tem pessoas que não acreditam que eu não tenho nenhum preenchimento, que eu não tenho nenhum procedimento estético. Tem gente que não acredita, mesmo sendo verdade, e eu mostro fotos antigas para provar e tudo mais, mas as pessoas não acreditam porque todo mundo que tem essa carinha, todo mundo que tem bocão é porque colocou. E acabou que virou esse padrão, e por conta disso, hoje eu sou considerada bonita. Gente, o carro do gás, tá? Mas eu queria tanto finalizar o vídeo agora. Será que eu espero passar? Enfim, gente. Então, por conta disso, por conta dessa mudança nos padrões aí, vou ter que esperar passar, gente, não tem jeito. Por conta dessa mudança dos padrões que aconteceu por volta de 2014, 2013 e 2014 foi quando começou a aparecer essas coisas, que também foi quando as Kardashian apareceram no TV Fama. Foi muito importante pra mim, gente, porque quando eu vi essas mulheres, né, as Kardashian no TV Fama e todo mundo querendo fazer pra ficar parecida com elas, eu me senti confortável, porque foi uma coisa que eu me identifiquei. E é por isso, gente, que hoje as pessoas me julgam como se eu fosse bonita. Algumas de vocês falam até que eu sou passável e que eu tenho um nível de transição incrível e não sei o quê. Mas, gente, tudo isso foi por conta do padrão que mudou. Tipo, sorte. E é isso, gente. Então, as coisas podem sempre mudar, entendeu?
Hoje você pode não se sentir confortável com a imagem que você tem, mas em algum momento pode ser que tudo mude e você seja, tipo assim, a passável do momento, mesmo sabendo que passabilidade, gente, não existe. Não se preocupe com isso. E, gente, se vocês estiverem no meio de trans de verdade, de meninas que realmente, tipo assim, são de verdade, não tem outra palavra para eu dizer, sabe? De meninas que têm uma vivência trans, de meninas que têm uma raiz, de meninas que têm uma bagagem, de meninas que entendem a nossa história, a nossa hierarquia. Se vocês estiverem no meio dessas, vocês não vão ser julgadas pelo fato de não ser passável, pelo fato de ser iniciante, ou pelo fato de estarem indecisas se continuam ou não com a transição. Gente, isso não acontece no nosso meio, tá? Existe sim cobranças, mas cobranças essas que eu posso deixar para outro vídeo, se vocês quiserem. Eu posso fazer um vídeo tipo o que era necessário para ser trans na minha época. Olha, gente, tem alguns requisitos, hein? Tem alguns requisitos, não é assim não, qualquer uma não. Mas aí fica para outro vídeo, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.